Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se-lhe a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor fale conosco nesta noite. Ó Senhor, nos alegramos em poder estar na Tua presença. Acabamos de ler a Tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Teu Espírito Santo tome a direção agora, use a minha vida, que não seja eu, mas que o Senhor fale a cada um de nós nesta noite o que precisamos, o que necessitamos, e que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração. Repreendemos toda ação contrária do inimigo agora, toda preocupação da mente, todo mal agora, repreendemos e declaramos que a partir de agora todos estão atentos ao Teu falar. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Dá um pouquinho mais de retorno para mim. Jesus sempre contava parábolas, né? Que são parábolas? Parábolas são histórias, né? Para que as pessoas, ao ouvirem essas parábolas, essas histórias, relacionassem com aquilo que Jesus queria ensinar. Jesus sempre tinha uma lição para ensinar através das parábolas, através das histórias que ele contava. Algumas histórias podiam até ser verdadeiras, outras não, mas todas as histórias serviam para ilustrar alguma coisa que ele queria trazer para as pessoas naquele instante. Aqui ele estava junto com os seus discípulos haviam perguntado quando que se daria o fim, o que aconteceria no final, e Jesus começou desde o capítulo 24, falar sobre o tempo dos fins, o que aconteceria, e nesse inteirinho ele contou várias historinhas, contou do servo vigilante, contou da parábola da figueira, para ilustrar como deveríamos viver para podermos entrar no reino de Deus. Por isso que nessa parábola Jesus começa a parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a esta história do casamento das 10 virgens. E ele fala, e ele procura mostrar aqui, como num casamento da época, porque como que era o casamento do judeu? O noivo, primeiramente, ia na casa da noiva, né? E ali havia uma cerimônia, ele pedia ao pai a noiva, né? Ele declarava ali que ele queria casar com a noiva, e ali havia uma pequena cerimônia, e dali saía ele, a noiva, os convidados, né, o pai da noiva e todos ali, e iam para a casa do pai do noivo. Então ali se concretizava o casamento. Ali havia cerimônia e ali havia o banquete, a festa, né? As bodas ali que chamavam, que era a festa do casamento que durava por vários dias, né? E a noiva, ela tinha, como hoje nós vemos, né, as damas de honra, né? As damas que acompanham a noiva, né? E essas virgens, elas são exatamente essas damas, essas pessoas, essas moças, né, que eram amigas da noiva
e que ajudavam a noiva ali a se arrumarem, ajudava a noiva ali na cerimônia do casamento. E Jesus fala que essas noivas, essas virgens, né, essas 10 virgens, então, amigas da noiva, estavam ali, foram ao casamento, foram ao encontro. Mas diz a palavra que já era noite e o noivo atrasou, o noivo estava demorando. E aí elas ficaram esperando, porque sabiam que o noivo ia passar ali, porque já devia estar perto da casa do noivo, né, onde seria a cerimônia. E esperaram. E diz a palavra que elas adormeceram, dormiram ali. Demorou o noivo chegar e todas elas dormiram, as 10. E à meia-noite, diz a palavra, quer dizer, numa hora tarde da noite, ouviu-se os gritos falando noivo, porque sempre vinha alguém, né, na frente falando, o noivo está chegando, a cerimônia vai começar, né? Sempre havia alguém ali anunciando o casamento. E aí essas moças, essas virgens, elas despertam daquele sono, porque estava demorando e elas despertam. E diz Jesus, ele fala que dessas 10 noivas, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, quer dizer, eram imprudentes, não tinham prudência. Por quê? Porque 5 delas estavam com a lamparina, com a lanterna. Naquele tempo, essa parte de quando a pessoa estava fora de casa à noite, então era uma tocha que usava, né? Tinha um pano em cima, alguma coisa que pegava fogo, e aquilo ali era colocado azeite, era colocado ali aquilo que queimava e eles acendiam. E aquilo ali tinha que ser sempre trocado, molhado, para manter aquele fogo, senão apagava, né? Dentro de casa havia tipo lamparinas que a gente conhece, né? Que eram lâmpadas que ficavam ali mais para fora. Geralmente se usavam tochas, né? Tochas que ali iluminavam mais o caminho, que ficavam mais no alto, iluminavam. Então, Jesus conta que das 10 que estavam ali, 5, além de levarem as suas tochas, elas levaram azeite a mais, porque não sabiam quando ia vir. Então foram precavidos, falaram, vamos levar um estoque a mais de azeite, vamos levar ali uma quantidade maior, porque se a nossa tocha querer apagar, a gente tem para pôr mais. E outras 5 não levaram, falou, não, vai ser logo vai chegar o noivo, a gente não vai precisar. E não se precaveram com isso. E como demorou, elas dormiram e aquele fogo foi ali diminuindo. E quando o noivo chegou e começaram a anunciar, eis o noivo, aquelas que estavam precavidas, pegaram o azeite que estava a mais lá, que tinha levado sobressalente, e puseram. E as outras que não tinham, pediram para as que tinham, né? Dá-nos um pouco do teu azeite também. Para nós precisamos. Aí as 5 que tinham falaram, não, mas se nós dermos do nosso, vai faltar para nós. Não vai dar nem para mim, nem para nós, nem para vocês. Porque vai dividir, vai apagar tudo na metade do caminho. Então vocês saiam e vão comprar. Vão procurar o azeite, porque nós vamos ao encontro do noivo. E foram. E diz a palavra que encontraram ali no caminho, o noivo, entraram nas suas casas, na casa do noivo, para a festa, para o casamento. E as outras 5 que foram buscar, perderam a hora. E quando voltaram, já tinha fechado, já estava começando a cerimônia. E ali, elas bateram na porta, o noivo veio e falou, olha, não conheço vocês. Vocês chegaram atrasados. Vocês chegaram ali, agora eu não conheço. E fechou a porta e não deixou que elas entrassem. Qual será que era o propósito de Jesus contando essa história? Há um significado, há um relacionamento para nós hoje, que somos essa igreja que estamos esperando o noivo, que estamos esperando a vinda do noivo. Então, Jesus falou, olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Quem são essas 10 virgens, primeiramente? É a igreja. São todos aqueles que aceitaram Jesus e que estão vivendo, que estão esperando, que estão buscando, que estão
ali dentro da igreja e que sabem que o noivo vai vir. O noivo vai vir buscar a sua igreja. O noivo vai vir buscar todos aqueles. Então aqui a representação do noivo quem é? Jesus. A igreja quem é? Todos os que aceitam Jesus. É a noiva que a palavra de Deus diz. E nós somos aqueles que temos que estar esperando, atentos. Mas Jesus procura mostrar aqui que desses 10, por que 10? Geralmente Jesus quer mostrar aqui no número 10 uma totalidade. Né? Não são 10 mandamentos. Né? Algumas vezes a palavra de Deus põe o número 10 para mostrar alguma coisa. Né? Então por isso que Jesus põe a totalidade de 10. E dessas 10, Jesus mostra que 5 eram prudentes e 5 nécias. Então Jesus procura mostrar que, olha, ele vai voltar, que a sua igreja deve estar pronta, mas que vai ter uma parte da igreja que não vai estar pronta. Metade vai estar esperando. Quer dizer, todas as 10 estavam esperando, mas metade vai estar pronto esperando. E metade, não. E metade vai estar vivendo de uma forma que vai estar meio desapercebido, e é o que nós vemos hoje. Nós sabemos e temos esperado como igreja a volta do noivo, a volta de Jesus que vai vir buscar a sua igreja, e para isso nós temos que estar prontos. E o que é esse azeite a mais que as 5 prudentes tinham? Para nós, para a igreja que está esperando, é a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O poder do Espírito Santo sobre nós, o azeite é representado do Espírito Santo. Então, aquele que tem o azeite sobressalente, que tem o azeite a mais, então é aquele que tem fé, que está esperando a volta de Jesus confiantemente, que não está desapercebido, que vive uma vida na presença de Deus, que tem um compromisso com Deus, que sabe que mesmo que ele demore a se dormir, elas dormiram por quê? Porque demorou. Então não é que estavam dormindo um sono, que morreram, não. Jesus procura mostrar nesse sono, nesse dormir, é que não vai acontecer exatamente quando a gente espera. Ou qualquer horário marcado, ou qualquer dia marcado, como muitos marcam aí, dia, horário, vai ser nesse dia, então tem que ficar esperando, como já muitas vezes aconteceu, é no ano 2000, é no ano não sei o quê, e as pessoas ficam ali, se preparam, tem alguns que chegam até, como aconteceu, muitos venderam casa, venderam tudo, deram o dinheiro embora, Jesus vai voltar mesmo, vou ficar, subiram no monte, fizeram um monte de coisa, até chegaram a se matar, alguns esperando. Mas Jesus não disse quando ele viria. Não há um dia marcado, uma hora marcada. Ele só disse, eu virei como ladrão. Eu virei quando menos se espera. Então o dormir aqui é porque há uma demora, né? Já está havendo uma demora. Muitos estão falando, Jesus não vai voltar. Né? Muitos já falaram, falavam isso quando eu era criança, minha avó falava isso, falavam no tempo da minha avó e até hoje nada aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que alguns julgam demorado. Alguns julgam que está demorando e até acabam pegando sono, vai demorar mesmo. Mas o que Jesus procura mostrar aqui, que mesmo que haja demora, nós temos que estar prontos, porque quando ouvirmos o chamado, quando ouvirmos ali, como a parábola fala, que começaram, que a pessoa começou a falar, eis o noivo está chegando. Isso simboliza as trombetas que vão tocar. A trombeta vai tocar. E num abrir e fechar de olhos, diz a palavra, que Jesus vai arrebatar aqueles que estão vivos e vai ressuscitar aqueles que estão mortos em primeiro lugar. Então temos que estar prontos para o aviso. Temos que estar preparados com a nossa candeia cheia, cheia de fé, cheio de esperança, de confiança, não voltando para trás, não desanimando, não deixando de buscar ao Senhor, não deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de vir na casa do Senhor, não ficar desapercebido. Porque no abrir e fechar de olhos, as trombetas vão tocar. E aquele que estiver preparado, que estiver com seu azeite, vai encontrar com o noivo.
E as nécias? As nécias não tinham isso, estavam vivendo de qualquer jeito. Vai demorar mesmo, então vamos aproveitar. Não buscaram ao Senhor, não se aperfeiçoaram, não vieram não leram a palavra, não oravam, não tinham tanta fé, estavam ali vivendo de qualquer jeito. E quando precisaram do azeite, não tinham. E é interessante a gente ver nessa história que elas quiseram pegar das outras que tinham. Elas quiseram tomar, quiseram dar um pouco do que você tem para nós. E é o que acontece, porque há muitas pessoas dentro da igreja que vivem de qualquer jeito. Sem compromisso, sem fé, sem ficar firme na presença do Senhor, sem ler a palavra, sem orar, sem jejuar. E estão ali, e muitas vezes estão até querendo tirar o que a outra pessoa tem. Fica falando mal do pastor, fica falando mal da igreja, fica falando mal do irmão, traz fofoca para dentro da igreja, quer tirar a unção. Eu já tive exemplos de pessoas há muito tempo atrás na igreja, que vinha na igreja, que ouvia a palavra, que depois saía num grupinho e começava a falar, mas não é bem assim como o pastor falou. Querendo tirar a credibilidade, não do pastor, mas da palavra de Deus. Querendo roubar, dar um pouco, eu vou tomar o seu azeite. A pessoa saía ali contente, alegre, ouvindo a palavra, e a outra já começava a falar. Não é bem assim, não é desse jeito, eu não creio que é assim. Hoje a gente vê muita discussão. Os calvinos acreditam dessa forma, os luteranos acreditam dessa forma, e um monte de teorias, um monte de escolas. Eu sou da escola de não sei quem, eu sou da escola de não sei quem. E isso faz com que muitas pessoas comecem a ter dúvidas. Será que vai ser assim? Será que vai ser daquele jeito? Será? E aqueles que estão meio fracos começam a perder o azeite, porque a outra pessoa, os outros estão roubando o azeite dela. Ela não tem o azeite e ainda está tirando o azeite da outra. A pessoa tinha fé, a pessoa vinha na igreja com alegria, a pessoa ouvia a palavra e saía, e o outro começou a minar e começou a fazer comentários, começou a querer falar que não é bem assim, querer mostrar, eu não acredito muito assim, eu não creio muito na igreja, o pastor não sei o quê, trazendo dúvidas para as pessoas, para que aquelas pessoas que estão com azeite, que estão na presença do Senhor, comecem a balançar, comecem a reclamar, comecem também a ouvir aquela pessoa, comecem a pensar do jeito daquela pessoa e acabem perdendo o óleo que elas têm. Mas não foi isso que aconteceu com as 5 virgens prudentes. Elas falaram, não, vocês não vão tirar o nosso óleo. Se vocês quiserem, vocês vão comprar para vocês vão buscar. Não vem querendo aqui tirar o nosso óleo, não vem querendo tirar aqui a fé que nós temos, a confiança, a esperança, a alegria de vir na igreja, a alegria de ouvir a palavra. Não vem tirar a nossa alegria de servir a Jesus. Se vocês acham que vocês precisam disso, então vocês devem procurar. Vocês devem ir atrás. E é o que vai acontecer com muitos quando Jesus voltar e a pessoa ficar. A pessoa vai cair em si, vai falar, eu tive a oportunidade, eu estava ali na igreja, eu ouvi a palavra, eu tinha os irmãos que seguiam a Jesus, que serviam, e ao invés de eu seguir o exemplo deles e também ter o meu azeite, eu vivi de qualquer jeito, fui na igreja de qualquer jeito, ia e quando dava, e não lia a palavra, e não orava, e achei que desse jeito eu ia também subir. E a pessoa vai cair em si. E no último momento ela vai dizer, não, mas eu era filho de não sei quem. Aquela mulher era de oração. Né? Não, minha esposa orava. O meu marido orava. Né? Eles eram fiéis, eu vou subir por causa deles. Não, a palavra de Deus diz que ninguém vai subir, ninguém vai ser salvo atrás do outro. Porque a salvação é pessoal. Não adianta querer se encostar no outro. Dá um pouco do seu azeite. Ora por mim, que eu sou fraco. Jejua por mim, porque eu não consigo jejuar.
Não adianta ficar pendurado no outro, porque quando Jesus voltar, ele sabe muito bem quem são os dele e quem não são. E olha que aqui Jesus não fala de ímpios, mas Jesus fala da igreja. De pessoas que frequentavam, que estavam, que serviam a Jesus, que um dia aceitaram Jesus porque eles tinham óleo. Quando aceitaram Jesus, tinha. Receberam, se converteram, mas não mantiveram aquilo. Mas perderam. No começo, vinham na igreja, tinham alegria, ouviam a palavra com alegria, cantavam, louvavam ao Senhor, faziam tudo com alegria, lia a palavra, tinha fome e sede, mas aquilo ali com o tempo foi diminuindo. E a pessoa não encheu mais. A pessoa não tinha reserva daquilo ali. A pessoa deixou que fosse apagando. E veio a demora. E veio o tempo difícil, e veio as dificuldades, e o azeite acabou. E aí, essa pessoa já sem azeite, aí ela quer, como eu falei, tirar o azeite do outro, ou quer entrar na cola do outro para que o outro que tem azeite possa ajudar, possa orar por ela, possa fazer. Mas a salvação é pessoal. Pais não vão poder salvar filhos. Maridos não vão poder salvar mulheres, mulheres não vão poder salvar filhos. O óleo é pessoal, é de cada um. O azeite tem que ser de cada um. Cada um tem que procurar viver uma vida na presença de Deus, crescer diante do Senhor, ter ali comunhão com Deus, viver diante de Deus, ter uma vida que agrada a Deus. Não viver só de aparência. Não viver só, vai na igreja, eu tenho que ir na igreja, eu vou, porque lá eu vou ser abençoado, mas não tem compromisso com Deus, não tem vida com Deus, não tem a unção de Deus sobre a sua vida. Vai vir o noivo. E vão começar, e a trombeta vai falar, eis o noivo está chegando, vai tocar a trombeta. E aí as que têm, aquelas vidas que têm o azeite, que não deram o seu azeite, que não se deixaram enganar. Porque Jesus mesmo diz aqui, no capítulo 24, que virão muitos falsos cristos, falsos profetas, eles vão enganar a muitos. Pessoas que estavam no caminho, pessoas que estavam na verdade, e que ouviram coisas, e hoje a gente tem muito disso na internet, você põe na internet lá, você vê, cada um fala uma coisa, cada um mostra de um jeito, cada um quer debater e quer pôr o seu ponto de vista, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter a certeza daquilo que nós cremos. Porque se as pessoas quiserem tirar o nosso óleo, a nossa unção, tirar o Espírito Santo das nossas vidas, tirar a nossa vida de consagração na presença do Senhor, não vão conseguir, porque nós temos a convicção daquilo que nós cremos. Não podemos dar. Vocês vão buscar por si mesmos. Mas já era tarde demais. E é o que vai acontecer. Muitos vão querer segurar, muitos vão querer ali ir no oba-oba, mas com Deus, a palavra de Deus diz que com Ele ninguém zomba. Ninguém zomba de Deus. E o que semear, a pessoa vai colher. Não adianta. E aí elas saem e vão tentar, vão orar, e vão buscar, e vão achar azeite, tentar achar azeite, mas nisso, aqueles que eram fiéis, aqueles que andavam na presença do Senhor entraram. Foram para as bodas, que aqui representa a festa que terá no céu para a igreja. Pois nós vamos ler lá em Apocalipse, quando é citado isso, sobre as bodas. As bodas do Cordeiro, a festa. Muitos não vão entrar. Veja que aqui a proporção é de metade, né? Metade da igreja. Metade entra e metade fica. Porque Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque escolhido é aquele que atende o chamado e vive uma vida na presença de Deus. Esse é escolhido.
Mas muitos são chamados e aceitam a Jesus e vêm para a igreja, ficam na igreja anos e anos, mas nunca mudam. Não há transformação, não há conversão completa, não há uma vida na presença do Senhor. E aí esses não são escolhidos. Aí voltam aquelas noivas. Chegam lá na festa e batem na porta. E Jesus responde para elas, o que nós lemos aqui. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. E aí Jesus fala, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E algumas traduções falam, em que o Senhor virá. Jesus diz, vigia. Tenha sempre o azeite. Tenha sempre uma vida consagrada ao Senhor. Porque você não sabe que dia, que hora. Você não sabe quando vai acontecer. E elas bateram. Mas Jesus diz, não vos conheço. E quantos vão pensar que vão subir, vão ficar? Vai ser triste. Triste o dia. Por isso que a palavra descreve o dia do Senhor como um dia terrível. Terrível não para aqueles que vão ser salvos, mas os que ficarem. Os que estiverem sem o óleo. E que vão ver as portas se fechando. E não vão poder entrar. É o que Jesus fala aqui. Abra sua Bíblia. Aqui mesmo no livro de Mateus, capítulo 7, primeiramente. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Jesus fala aqui dos falsos profetas. Não vamos ler tudo, mas vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus fala aqui, não está falando com ímpio de novo, está falando de gente que fala Senhor, Senhor, gente que curou no nome de Jesus, gente que fez milagre, gente que expulsou demônio. A gente vê muita gente desse tipo aí, mas que engana o povo e que não tem o óleo, o azeite, o Espírito Santo na sua vida. Não tem as obras do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes movidos por ganância, movidos por quererem ser ricos, então acabam fazendo e as pessoas falam, puxa, está cheio lá, puxa, quantos milagres, quantos testemunhos. Jesus diz aqui, muitos vão chegar lá e vão dizer, nós expelimos demônios, nós fizemos milagres, tudo no nome de Jesus, e Jesus vai dizer, nunca vos conheci, como ele disse para aquelas 5 virgens nécias. Nunca vos conheci, porque praticam a iniquidade, quer dizer, são desobedientes, são pessoas que não servem a Deus verdadeiramente, que não andam na palavra de Deus, não fazem a vontade de Deus. A iniquidade está na vida deles, então não adianta falar que Senhor, não adianta estar na igreja, não adianta mostrar que parece que é santo, não adianta ter aparência de alguém que entende a palavra, que conhece, que está na igreja, que vem na igreja, que fala, mas por trás são falsidades, são pessoas falsas, que para os homens parecem pessoas consagradas, mas Deus olha para aquela pessoa e, como Jesus diz, são hipócritas, como túmulos caiados de branco. Jesus vai chegar nesse dia e vai dizer, não vos conheço. Nunca vos conheci. Mateus capítulo 22, versículo 14. Mateus 22, 14. Diz assim,
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Foi o que eu falei, Jesus falando aqui. Muitos chamados. Muitos ouviram o chamado, muitos vieram para Jesus. Mas para ser escolhido é preciso manter a vida com Jesus. Não é só um dia, não é uma vez salvo, sempre salvo. Agora não preciso fazer mais nada, não. Deve haver um relacionamento com Deus. Deve haver uma vida de consagração. Deve haver uma vida transformada. Deve haver conversão. Deve haver transformação. Deve haver santificação. Porque senão, diz aqui a palavra, que a pessoa não verá Deus. Não vai ver Deus. Não vai chegar lá. Vai bater na porta até e falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava na igreja, eu era membro da igreja. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Você nunca procurou me conhecer. Você nunca teve um relacionamento comigo. Você nunca procurou viver uma vida que me agrada. Você nunca buscou me conhecer mais. Por isso, eu também não te conheço. Nunca ouvi uma oração sua, nunca ouvi um clamor, nunca ouvi um pedido de perdão. Não te conheço. Afastai-vos de mim. E agora abra sua Bíblia, a palavra de Deus também, no livro de Lucas. Você está em Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo... Vamos ver a partir do versículo 22. Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Veja o que Jesus diz. Os homens vão falar, comíamos e bebíamos. O que é isso? Estar na igreja, estava na igreja. Ouvia a palavra. Estava ali na presença do Senhor. Mas Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. E Jesus falou que as pessoas vão ver Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, todos na mesa ali na ceia. E muitos vão ficar de fora. Muitos vão para esse lugar onde há choro e ranger de dente, que Jesus descreve como um inferno. Vão ser lançados no fogo. Vão passar a eternidade longe do Senhor, porque nunca procurou conhecer. Recebeu um pouco de azeite, mas não quis ter mais. Achou que só aquilo ali era suficiente. E quando viram que não era, quiseram tirar dos outros. E quando saíram para buscar, já era tarde demais. A porta vai fechar. O dono, que é o próprio Deus, vai fechar. Jesus, o noivo, vai fechar. E muitos ficarão por fora. Por isso que Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita.
Porta estreita não é esta vida que estão falando com Jesus aí de dinheiro, de bens, de coisas do mundo, de não ter compromisso com Deus, de não ter ali uma vida na presença do Senhor, de vir na igreja só para receber as bênçãos. Essa é a porta larga, que muitos estão entrando por ela e se perderão. Mas Jesus diz: esforce por entrar pela porta estreita. Tem que levar o azeite, é difícil, tem que carregar mais, tem que levar uma vasilha. Uma mão tem que levar a tocha, outra mão tem que carregar a vasilha. Tem que se esforçar. Ah, não vou levar não, vou levar só a tocha que já dá. Não vou ficar me esforçando, carregando. Não vou ter um compromisso com Deus, não vou estar na igreja, não vou orar, não vou buscar na palavra, não vou ali viver um compromisso na presença do Senhor, uma vida de comunhão com Jesus. Aí vai chegar naquele dia, Jesus vai dizer: não vos conheço. Não te conheço. Você nunca me procurou. Ah, mas eu fiz isso no seu nome, eu recebi isso no teu nome. Jesus vai falar: nunca vos conheci. Quando perguntam para Jesus: é fácil? Jesus não fala: é fácil, qualquer um pode ser salvo. Não, Jesus fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quer dizer, é difícil. Não deixem que as pessoas tirem o que você já conquistou, o azeite que você tem. Não vá atrás de conversa. Não pense que é porque está dentro da igreja que aquela pessoa está na igreja, é salva já. Não. Jesus diz que no meio do trigo há o joio. Cuidado com conversas fiadas. O inimigo implanta. Já houve um tempo na igreja, na nossa igreja, há muitos tempos atrás, que o inimigo plantou ali pessoas do diabo mesmo, eram pessoas do diabo que estavam ali, que apresentavam santidade, mas estavam sempre falando mal, sempre tem ódio de uma pessoa, tem ódio de outra, não fofoca daquela pessoa, fala do pastor, fala que não concorda com as coisas da igreja. Esses dias mesmo eu ouvi gente falando que não concorda, que não sei o quê, não daqui da igreja, mas gente que está em outra igreja e fala: eu não concordo com aquela igreja. A pessoa mesmo que esses dias veio aqui arrumar alguma coisa, falou: olha, eu estou lá na igreja, mas o pastor está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu não concordo, eu não vou dar mais meu dízimo, eu não vou mais fazer. Eu falei: não, se você não concorda, então vai para outra igreja. Se você está vendo que está errado, vai para outra igreja. Não adianta ficar na igreja que não concorda, que não quer. Estou vendo um monte de coisa errada. Qualquer igreja vai ter coisa errada, porque a igreja é humana. A igreja é formada por homens e mulheres. Temos que olhar para Jesus e aumentar o nosso azeite em Jesus. E não confiando em igreja, confiando em pastor, confiando em pastora, confiando no irmão, confiando naquilo, porque todos são falhos, todos erram, todos acabam um dia fazendo alguma coisa que desagrada um, desagrada outro. E se a pessoa está olhando para o pastor, ela larga a igreja, larga tudo. Temos que olhar para Jesus. E cuidado se pessoas vierem falar mal do irmão. Eu tenho ódio daquele irmão, eu tenho ódio daquela irmã. Cuidado se vier pessoas falando: eu não ajudo a igreja porque eu não concordo com isso, que eu não concordo com aquilo. Cuidado, não deixe que a pessoa rouba o seu ódio. Eu não sou dizimista porque hoje em dia é o que a gente ouve por aí, né? A gente ouve falando: o pastor só rouba, né? O pastor é isso, é só aquilo, eu não sou dizimista. Estão querendo roubar o seu óleo. O dízimo não é algo que você dá para o pastor, é algo que você oferece para o Senhor. Se o pastor faz coisa errada com aquilo ali, o problema é dele, mas você está oferecendo o dízimo ao Senhor, consagrando, está aumentando o seu azeite, está obedecendo o que a palavra diz. Não ouçam aí, a pessoa muitas vezes fica na internet ali, fica olhando, e um fala isso, outro fala aquilo. Olha, se firme na palavra de Deus. Não adianta em teoria disso, como eu falei, hoje em dia é assim: eu sou calvinista, eu sou luterano, eu sou não sei o quê, eu sigo essa doutrina, não, nós temos que ser de Jesus. Seguir a doutrina de Jesus, o que está na Bíblia. Muitos homens apareceram aí, falaram até coisas boas, tiveram bons pensamentos, mas também
da mesma forma que falaram coisas boas, também falaram coisas erradas. Como Lutero falou muitas coisas boas, se levantou ali como o reformador, mas também tinha muitas ideias erradas. Muitas coisas que defrontavam a Bíblia. Por exemplo, dizem que Lutero não cria no Apocalipse. Apocalipse não faz parte da Bíblia, não crê no Apocalipse. Isso é que falam, não sei se é verdade. E as pessoas começam Lutero não acreditava. Eu também não vou acreditar então. Não deixem roubar o seu óleo, a sua unção, o poder que foi implantado através da palavra na tua vida. E se mantenha fiel, porque o noivo vai chegar, e aquele que se não manter fiel, se uma lá tivesse falado, eu vou dar um pouco do meu azeite, nem ela nem o outro ia chegar. Querem roubar, e nos últimos tempos o inimigo o tem usado, porque ele sabe que está acabando o tempo. E Jesus mesmo diz, vai vir muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, falsos cristos, e vão enganar a muitos. Mas você permaneça fiel, porque se for fiel até o fim, você vai receber a coroa da vida. E agora, para encerrar, lá em Apocalipse, quando é descrito... Não, você está em... um minutinho, peraí. Você estava em Lucas? Fica em Lucas então, peraí. Esqueci um versículo aqui. Lucas 12, 35. Depois nós vamos lá para o Apocalipse. Lucas 12, 35. Quando Jesus fala da outra parábola do servo vigilante, nós não vamos ver essa parábola. Só o que Jesus diz aqui no versículo 35. Diz assim, cingido esteja o vosso corpo, quer dizer, vestido o seu corpo, pronto. E acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus diz, mantenha a sua luz acesa. O azeite mantém a luz que é Jesus nas nossas vidas. Quando vivemos na presença dele, nós continuamos acesos. Há azeite para manter a luz acesa. E aqui cingido, quer dizer, vestido. Em uma das parábolas, Jesus fala da parábola da grande ceia, fala que foram convidados muitos. Mas quando o noivo chegou ali, tinha um que não tinha vestes nupciais, que não estavam vestidos. Aí o noivo falou, tira ele, amarra ele, joga ele daqui, porque ele não está vestido para a festa. Vestir para a festa é tirar a roupa do pecado, tirar tudo que não agrada ao Senhor e ter uma roupa lavada pelo sangue de Jesus. E agora, para encerrar, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Quando é descrito sobre as bodas, sobre a festa. Apocalipse, capítulo 19. O júbilo no céu, a festa no céu. Isso aqui é descrito para aqueles que vão entrar, que conseguirem entrar, que estiverem lá dentro na festa. Olha o que diz aqui. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me diz, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus
é o espírito da profecia. Quer dizer, quem vai estar lá? Os que mantiveram testemunho de Jesus, que mantiveram-se fiéis ao Senhor, que não deixaram de ter o óleo, que não deram óleo para ninguém, nem foram atrás de qualquer conversa, mas que continuaram fiéis ao Senhor até o fim. E entraram ali nas bodas do Cordeiro. Que nós possamos almejar isso. Estar com o Senhor. Estar ali naquele grande dia, naquela grande festa que foi preparada para todos aqueles que são do Senhor. Empenhe-se para isso. Tenha o óleo sempre na tua vida. Não perca esse óleo, esse azeite. Não perca a fé. Não perca a presença do Senhor na tua vida. Não perca o ânimo. Não desanime. Muitos estão desanimando, estão deixando para trás. Estão ficando para trás. Continue firme, porque é certo que o noivo virá. E nós temos que estar preparados para encontrar com ele. Com óleo na candeia e o óleo sobressalente. Para entrarmos nesse grande dia, nesse júbilo, nessa festa. E podermos estar ali perante o Senhor. Feche teus olhos, recline a tua cabeça. Se você não tem óleo, peça ao Senhor nesta noite que te dê. Se você tem perdido a fé, a esperança, tem desanimado, tem surgido dúvidas no teu coração, tem sido roubado o azeite da tua vida, nessa noite, peça que o Senhor aumente o azeite novamente.